Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar naquela frase durma bem e sonhe com os anjos? Creio que sim, né? Agora vocês sabiam que sonhar também pode salvar uma nação? Não? Como assim? Que história é essa? Vem comigo que eu vou te contar. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Que História é Essa, Cleutinho. Por favor, deixe o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal e vamos lá, né? Porque que história é essa de uma pessoa salvar uma nação através dos seus sonhos? Bom, nossa história começa na Europa do século XIV. É o momento que os europeus estão fazendo a transição do feudalismo para a Idade Moderna. Um dos principais pontos dessa transição foi o surgimento dos países europeus. Os dois maiores países, sem dúvida alguma, que surgiram foram a França e a Inglaterra. E junto com eles surgiu uma disputa, uma rivalidade histórica gigantesca. Em alguns momentos eles até tentaram amenizar um pouco essa situação, fazendo casamentos entre as famílias reais. Mas não deu muito certo não. A rivalidade por território, por comércio, enfim, por tudo, prevaleceu. E quando a rivalidade prevalece, a guerra acontece. Então o século XIV inteiro foi marcado por grandes guerras entre Inglaterra de um lado e França do outro, sempre com a Inglaterra levando muita vantagem. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra dominou 90% do território francês na metade do século XIV. O exército inglês era muito mais forte, as táticas eram muito mais poderosas, o pessoal chegava nos vilarejos destruindo, devastando, matando, fazendo coisas terríveis com as pessoas de lá. O rei desesperado, não conseguia juntar um novo exército para fazer uma resistência e tentar recuperar o território. Enfim, a população da França estava perdida, estava só esperando o momento que a Inglaterra ia atacar esse restante do território, esses 10% que faltavam, e a França iria desaparecer do mapa. Imaginem a situação. Então precisava de algo novo, algum milagre acontecer para que a situação francesa pudesse mudar. Esse milagre, digamos assim, começa a acontecer num dos vilarejos que foram atacados pelos ingleses. Lá, assim, foi totalmente devastado, o vilarejo completamente destruído, Mas teve uma menina que sobreviveu nesse lugar. Essa menina se chamava Joana d'Arc. Ela viu os ingleses chegando, Ela e a irmã dela viram os ingleses chegando. A irmã dela conseguiu escondê-la num armário, E aí a Inglaterra destruiu, Os soldados ingleses devastaram, mataram todo mundo do vilarejo. E, para a sorte dessa menina, e para a sorte da França, vocês vão ver, ela não foi achada. Ela ficou dentro desse armário e quando os ingleses foram embora, ela saiu. Nesse momento, diz toda a história, que ela ficou parada na frente da casa dela, a situação muito triste, vendo os pais mortos, a irmã morta e tudo mais. E uns tios que viviam num vilarejo que não foi atacado chegaram e resgataram a menina. Então levaram ela para morar junto com esse pessoal naquela região que ainda pertencia à França. Isso, Joana tinha 12 anos apenas. Era uma adolescente que tinha visto toda essa situação terrível pela frente. E por isso ela ficou muito calada, ela não fazia muitas coisas, Mas num belo dia ela chegou para o tio dela e disse assim: na noite passada eu tive um sonho. Eu sonhei que eu salvava a França da Inglaterra. Eu sonhei com táticas de guerra que ganhariam a batalha da Inglaterra. O tio dela olhou aquilo, uma menina, imagina, uma menina de 12 anos apenas, camponesa, falando uma coisa daquelas. Ele pensou que ela estava ficando doida, que todo aquele trauma de guerra tinha causado isso nela. E ela insistindo, ela falando: olha, eu preciso conversar com o nosso rei para poder explicar os planos de guerra. Imaginem que aí o tio se assustou, porque ele pensou assim: como é que uma menina de 12 anos sabe que existe um rei da França? Nisso, ele pensou da seguinte maneira: vou conversar com o padre. Imagina, Estamos falando da Europa medieval, a força da igreja gigantesca. Vou conversar com o padre. Deixa eu ver o que ele acha a respeito do assunto. Foi lá, conversou com o padre do vilarejo e o padre virou e falou: traz a menina aqui para eu conversar com ela. E aí o padre começou a conversar com a menina, com a Joana d'Arc. E a Joana d'Arc começou a falar: olha, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. O Carlos vai aceitar as minhas ideias.
Quando ela falou o Carlos vai aceitar, o padre perguntou, como é que você sabe que o nome dele é Carlos? Aí ela falou, ele se apresentou para mim no sonho. E aí foi aí que eu comecei a explicar tudo para ele. O padre ficou extremamente assustado com aquilo. Nenhum camponês, nem que fosse adulto, imagina uma criança, saberia o nome do rei francês naquele momento, até porque o rei estava escondido, tentando refazer o exército para dar o contragolpe na Inglaterra. Pensando nisso, o padre falou o seguinte para Joana d'Arc, eu vou te levar até o Carlos, nós vamos conversar, porque não é possível, tem alguma coisa de errado aqui, tem alguma coisa de estranho aqui, nós vamos conversar com o Carlos. E aí ele pediu autorização, os tios da menina aceitaram, e ele leva a Joana d'Arc até o castelo do Loire, para conversar com o Carlos. Só que nisso, o Carlos, antes dessa chegada da Joana d'Arc até ele, o Carlos havia recebido uma carta do padre explicando a situação. O Carlos conversou com os seus ministros, com o pessoal da nobreza mesmo ao redor dele, e todo mundo pensou assim, olha, essa história está muito estranha. Como é que uma menina pode estar pensando nisso? Será que não é uma inglesa infiltrada e que vem para te matar? Para ir realmente derrubar a nossa resistência e dominar a França como um todo? O Carlos pensou, poxa, é verdade, né? É uma situação meio complicada aqui. O que será que pode acontecer? O que será que pode estar por trás disso? Vamos fazer um teste. Olha a proposta do Carlos. Vamos fazer um teste. A gente chama ela para um grande salão, nosso salão principal aqui, e lá no trono, você, ele apontou para uma pessoa do lado, né? Você vai estar sentado no meu lugar. Se for para matar, mata você, não mata eu. Né? Era assim que o pessoal pensava na época, não se assustem, tá? Mas a resposta do cidadão foi, sim, senhor, com certeza farei isso por vossa alteza. Para nós é muito estranho, mas para a época era normal fazer isso. Então, dito e feito, eles armaram toda a cena, o salão todo lotado de pessoas, o verdadeiro Carlos escondido nessa multidão, o trono preparado e o rapaz lá sentado no lugar do Carlos. Bom, chega a Joana d'Arc, aflita, junto com o padre. Ela chega próxima ao trono, olha assim para o rapaz e fala, você não é o verdadeiro Carlos. Você é um impostor, um mentiroso. Aí o pessoal já começa meio que a se cutucar, um cutucar o outro e tal. E o rapaz, naquela pose, o Oscar vai para, fingindo muito bem, olha para ele e fala assim, lógico que eu sou o Carlos. Como é que você pode falar uma besteira dessas? Quem é você, menina? Vai e começa a brigar com ela. E ela retruca, ela fala, não, você não é o verdadeiro Carlos, vamos parar com essa palhaçada, milhares de pessoas estão morrendo lá fora, os ingleses estão dominando tudo, chamem o verdadeiro Carlos, pelo amor de Deus, desesperado. E o rapaz continua, falando assim, como é que você sabe que eu não sou o verdadeiro Carlos? Você nunca me viu antes. Aí ela olhou e falou assim, eu te vi no meu sonho, e não era você. O verdadeiro Carlos que eu vi no sonho era completamente diferente. Por favor, acaba com isso, me chama o verdadeiro Carlos aqui. Todo mundo mais espantado ainda, aquela coisa impressionante, afinal é uma menina de agora já 13 para 14 anos de idade, falando aquilo ali com uma certeza muito grande. Aí o rapaz que está lá como falso Carlos, olha para ela e diz assim, então vamos lá, já que você acha que eu não sou o verdadeiro Carlos, eu vou te propor um desafio. Vamos ver como é que você se sai dessa. Qual terá sido esse desafio, gente? O que será que aconteceu nesse momento? Deixem seus comentários aí, porque na próxima semana eu trago a resposta para vocês. Não perca o próximo capítulo desse Que História é essa, Cleutinho? Tchau, tchau, um grande abraço.